Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu tô aqui para fazer o primeiro vídeo de 2024 e nada melhor do que eu trazer aqui os 5 essenciais equipamentos que não pode faltar na sua mochila de filmmaker e também de fotógrafo aqui em 2024. Então, vamos lá. Então, um dos primeiros equipamentos e que eu acho que aqui, obviamente, né, é essencial estar na sua mochila aqui é as câmeras. Não somente as câmeras, mas também as lentes. E eu quero poder recomendar para você aqui hoje algumas câmeras que seriam bem interessantes para você poder investir aqui em 2024. Uma das câmeras que foi um grande destaque aqui em 2023, no ano passado especificamente, foi a Canon R8. Essa câmera é da Canon da linha R, ou seja, já é uma mirrorless, ela já possui uma tecnologia muito mais atualizada aqui do que algumas que são DSLR dentro aqui do mercado hoje. Não somente isso, mas a Canon R8 é uma câmera de sensor full frame e ela veio aqui especificamente para substituir aqui a Canon RP especificamente, né? Então nesse quesito vale a pena você poder investir muito mais aqui na Canon R8 do que você comprar aqui uma Canon RP. Mas é claro que eu queria fazer uma ressalva aqui que é o seguinte, a Canon R8 é tão boa aqui quanto a Canon RP. Levando em conta também que a Canon R8 possui algumas especificações muito interessantes para a área do vídeo. Não somente a Canon R8, mas uma das câmeras que eu acho que eu mais gostei aqui nos últimos lançamentos que a Canon fez é a Canon R10. Essa Canon ela é muito boa também, assim como a Canon R8. Porém, aqui ela já conta com um sensor cropado APS-C, mas é um sensor mais atualizado, obviamente, né, e mais voltado também aqui para essa nova tecnologia que são as câmeras mirrorless. E além disso, né, ela já conta também com esse sistema de autofoco da Canon, que é aquele Dual Pixel 2, com inteligência artificial que foca aí pessoas, animais, veículos e por aí vai. Então essa câmera também é muito boa. Uma outra câmera aqui, já mudando de marca, muito boa e que também é mirrorless, já é uma câmera muito mais de entrada, muito mais barata também do que essas outras que eu acabei de mencionar aqui, é a Sony ZV-E10. Essa câmera é perfeita para você poder investir aqui, para você começar em 2024. E se você é uma pessoa que está saindo do smartphone, né, que você começou ali no audiovisual ou na fotografia usando smartphone e está querendo migrar aqui para uma câmera mais profissional, a Sony ZV-E10 pode ser uma ótima escolha. Eu sei que ela possui um sensor APS-C, mas é uma câmera com uma excelente qualidade, né? Ela compete muito aqui com a Canon SL3, por exemplo, e com a Canon R10 também, mas vale a pena você poder investir. Porque quando a gente fala no quesito de performance em baixa luz, a gente sabe que as câmeras da Sony são muito boas. Não que as câmeras da Canon também, nesses últimos lançamentos, não tenham ficado bom, mas né, a gente sabe que nesse quesito de performance em baixa luz, a Sony aqui praticamente bate inúmeras outras câmeras aqui dentro do mercado. Já se você é uma pessoa que quer investir em câmeras mais compactas e que não quer depender de comprar lentes, né, para poder utilizar na sua câmera, é a que eu utilizo aqui no meu canal, que é a Action 2. Já tem alguns anos que ela já foi lançada, né, mais ou menos uns 2 anos que ela foi lançada, mas ainda é uma câmera muito boa. Ela é bem pocket, ela é muito pequena e dá para você levar para qualquer lugar. Então, se você é uma pessoa que cria conteúdo ou até um filmmaker, que de viagem, por exemplo, né, e está procurando uma câmera bem compacta, bem leve e simples, né, dá para você poder investir aqui na DJI Action 2, que vale a pena você investir para ser um filmmaker ali, uma pessoa que trabalha com vídeo, né, de uma forma mais compacta. Agora, já no quesito de lentes, o que eu quero dizer em relação a isso? Eu só quero dar algumas dicas especificamente de quais lentes, né, seriam interessantes para você ter no seu setup, principalmente para você que está começando agora. É o seguinte, é bom você investir em lentes que sejam versáteis. Se você é um filmmaker ou até um fotógrafo mesmo, que costuma utilizar a sua câmera em cima de um estabilizador, de um gimbal, enfim, seria interessante você ter uma lente zoom, né? Uma 18-135, por exemplo, da Canon é muito boa, né? É uma ótima escolha que você pode investir, por exemplo. Se você, né, não é uma pessoa que depende de estabilizadores,
você é uma pessoa mais que utiliza a câmera na mão ou no tripé, você pode investir em lentes mais pesadas, né? Como é o caso aqui da 24-105 também, da Canon EF, RF também, tem a versão RF que você também pode investir. São lentes muito boas, bem interessantes, né? Lembrando que se você pegar aquela série L, né, da Canon, a 24-105, melhor ainda, porque ela não possui abertura variável. Conforme você vai aumentando o zoom ali, ela continua a abertura naquela mesma configuração que você manteve ali. Então, nesse quesito, eu sei que essas lentes são um pouco mais caras, mas são lentes muito boas para fazer qualquer tipo de trabalho praticamente, tanto para fotografia e também para vídeo, né? Outro tipo de lente também que eu acho que não pode faltar, nunca pode faltar na sua mochila é a seguinte: você investir em lentes prime. O que é lentes prime? Lentes que não são zoom, lentes fixas. Por que eu falo nisso? Porque nesse quesito a construção dela vai ser muito boa. E ao mesmo tempo você vai ter uma abertura muito maior do que se você tivesse lentes que são ali praticamente objetivas, né? Lentes que são zoom. Porque as lentes que são zoom e que são mais baratas para câmeras APS-C cropada, e isso aqui independente de qual marca a gente está falando, você vai ter sempre aquela abertura da lente variável, né? Conforme eu já acabei de mencionar aqui. Então, no quesito de lentes, eu acho muito importante você ter pelo menos 2 a 3 lentes no seu kit. Agora chegando na segunda parte aqui de outro equipamento que é muito essencial, a parte do áudio, né, pessoal? Áudio é uma das partes principais aqui, principalmente quando a gente fala, né, de vídeo, de nós aqui, filmmakers. Então, eu acho muito importante você investir em alguns tipos de microfones. Vou usar um exemplo aqui bem comum. Se você é uma pessoa que cria conteúdo, por exemplo, assim como eu aqui no YouTube, nas redes sociais, é muito legal você ter um microfone que seja ali condensador praticamente. Ou seja, você vai usar esses tipos de microfone, assim como esse que eu estou utilizando aqui agora, que ele acaba sendo perfeito para funcionar dentro de estúdios, em ambientes controlados. Ele é muito bom, ele tira muito da reverberação do ambiente. Por exemplo, se você estiver gravando em uma sala que tem muito eco e que não é acusticamente tratada, então vale a pena você poder investir em microfones condensadores. Outro tipo de microfone, né, que eu recomendo também é você investir em microfones direcionais, ou o famoso ali shotgun. E no caso aqui, o shotgun é perfeito para qualquer tipo de gravação. Se você é um filmmaker que vai gravar qualquer tipo de vídeo, seja gravar vídeos institucionais, né, numa empresa ali dentro da empresa, ou até num ambiente externo, né, durante o dia ali, enfim, é a melhor opção para você poder investir. Um microfone direcional, que seja aqueles que você utiliza em cima da câmera, no formato pequeno ali, ou até um shotgun boom ali, né, com a vara do boom ali, que aí é bem interessante você ter um operador de som ali para ficar com aquele microfone. Então, esse tipo de microfone é um dos mais versáteis, ao meu ver, aqui para nós aqui do audiovisual, que é o shotgun, porque dá para você utilizar em qualquer tipo de ambiente. Outro tipo de microfone também que é muito essencial você investir é lapelas. E por que eu falo que lapela é extremamente importante? Porque é o seguinte, pessoal, quando a gente vai gravar, por exemplo, um vídeo institucional, fica um pouco estranho um microfone aparecendo em cena, né? Então, nesse quesito, às vezes é interessante, em vez de você usar um shotgun, você utilizar uma lapela sem fio, por exemplo, ou uma lapela bem escondida aqui com o gravador no seu cliente ali, né, que vai falar sobre a empresa dele, por aí vai, né? E fica de uma forma muito mais discreta. Então, nesse sentido, a lapela é muito essencial. Independente se você vai investir em lapelas que são sem fio, porque geralmente lapela sem fio é a melhor opção aqui, porque você conecta ela na sua câmera e depois você pode, né, colocar o transmissorzinho ali, né, no seu cliente ali na blusa, enfim, e funciona perfeitamente. Você não vai depender de cabos, né? Mas acaba saindo um pouco mais caro, né? Eu sei que tem algumas marcas que são mais baratas, mas aí depende muito, né? Uma das lapelas que eu sempre recomendo aqui é a lapela Lark 150. Já utilizei ela para gravar vários vídeos aqui no canal, principalmente em ambientes externos, porque em ambientes internos depende muito de como você utiliza a lapela, né? Tem que ser um ambiente um pouco mais tratado,
Vai depender de como você vai utilizar a lapela. Outro equipamento essencial aqui é iluminação, né, pessoal? Iluminação é extremamente importante. Não existe vídeo sem luz, principalmente quando a gente está falando em ambientes internos, estúdio, dentro de casa, dentro de uma empresa, um restaurante, enfim. Tem que ter luz, tem que ter iluminação. Primeira delas aqui, um softbox ou um octabox, né? Completo, ou seja, o LED e o difusor na frente. E um dos que eu costumo utilizar aqui no meu canal, que está me gravando aqui agora, inclusive, é o Kobo CL60, que inclusive também tem review aqui no canal. Esse LED é perfeito, é um dos mais baratos e profissionais, né, que tem uma qualidade muito boa, que você pode investir hoje. E você pode comprar também um difusor da Sokani, né, um Octabox ali, que é o que eu utilizo aqui hoje, que também, né, é um dos mais baratos, assim, bem entre aspas assim, mas da versão mais profissional, de 60 centímetros, que ele já te atende perfeitamente. Não é um Octabox muito grande, né, de 60 centímetros, mas ele já vai iluminar bastante coisa. Você fazendo esse conjunto aí, que é o conjunto que eu tenho aqui no meu canal, me atende perfeitamente, né, pessoal? Outro tipo também de iluminação que eu acho também que é bem interessante você ter, e isso aqui eu estou falando no quesito para você incrementar as imagens, né, os vídeos. Isso aqui também para fotografia é muito importante, que é o seguinte: tubos de LED. Independente do tamanho que você investir nos tubos de LEDs, desde aqueles que são menores, igual o Luxel P200, que é um dos mais baratos que eu conheço aqui hoje e tem uma qualidade extrema, ele é muito bom. Eu utilizo ele aqui praticamente em todos os vídeos aqui no canal, também tem review dele aqui e é bem interessante. Ou então você pode investir naqueles que são maiores da Sokani, né, que possui uma qualidade também muito boa e que são bem maiores, dá para iluminar bastante espaço, né? E por que eu acho interessante você ter tubos de LEDs que são RGB? Para você, como eu disse, né, fazer um desenho de luz bem interessante, né, bem bacana, e isso acaba incrementando os seus vídeos, né? Deixa de uma forma muito mais profissional, muito mais cinematográfica. Agora o quinto e último equipamento também essencial que deve estar aqui na sua mochila de filmmaker é o seguinte: estabilizadores e tripés, né? Não é necessariamente obrigatório ter um estabilizador, mas o tripé sim. Mas o estabilizador eu coloco como um complemento aqui para te auxiliar. Então vamos lá. Por que eu recomendo estabilizadores para você poder investir? Independente se você é um filmmaker, criador de conteúdo ou até um fotógrafo. É muito importante, é muito bacana você ter também um estabilizador. Por quê? Porque você pode fazer inúmeros tipos, né, tanto de foto, de gravação de vídeo, utilizando aqui um gimbal, por exemplo, né? Ou seja, você tem uma imagem muito mais estável, é muito mais interessante e dá um look mais cinematográfico para suas imagens, né? Você fazer, por exemplo, um plano sequência, você vai precisar de um estabilizador de imagem. Então isso é bem bacana, bem interessante. E os tipos de estabilizadores hoje em dia, né, são praticamente um padrão. Existem algumas marcas que são essenciais, que são bacanas, né? A DJI, por exemplo, é uma das melhores marcas que tem aqui de gimbal. Ela possui gimbals tanto para filmmakers que são iniciantes e também gimbals para quem trabalha mais na parte do cinema, né? Então possui gimbals bem profissionais com uma qualidade muito boa. Uma outra marca muito boa também é a Zion, né? A Zion possui ótimos estabilizadores de imagem perfeito. Existem dois tipos de tripés que seria bem interessante você poder investir. Ou seja, um daqueles no formato mais comum, convencional, né, de até 2 metros, né, que pode chegar até 2 metros, que já te atende ok. E você também investir aqueles tripés que são voltados mais para mesa, né? E por que eu falo isso que é importante você ter aqueles tripés de mesa? Porque às vezes você vai precisar de colocar sua câmera em cima de uma mesa, em cima de um móvel ali no lugar onde você vai gravar, porque não tem espaço para você colocar o seu tripé. Então seria bacana você ter sim aqueles mini tripézinhos para você colocar aí o seu smartphone ou sua câmera, né? Independente de como você estiver gravando. Então é bem bacana sim você ter esses dois tipos de tripés. Eu tenho os dois tipos de tripés e eu utilizo bastante os dois, né? Principalmente o que está me gravando aqui agora, né? Que é o mais convencional, que a gente coloca no chão. E eu também tenho alguns que eu utilizo aqui, às vezes a minha câmera em cima da minha mesa, né? Em cima de um móvel. E as marcas que são bem bacanas de você poder investir,
né? Geralmente são marcas bem conhecidas, como os tripés aqui da Manfrotto, né? Que são esses que eu utilizo aqui para gravar vídeos no canal, para gravar vídeos institucionais e por aí vai. Eu tenho dois Manfrottos aqui que são bem compactos, bem bacanas, já fiz review de um deles aqui também no canal, e ele é muito fácil, né, e leve de você transportar. Isso aqui eu vou falar, e eu sempre falo que é obrigatório você investir nisso aqui, principalmente para quem trabalha na parte mais do vídeo, do audiovisual, que é o seguinte, pessoal, filtros ND. Sério, não deixe de investir em filtros NDs. Se você comprou uma lente muito bacana, muito interessante, ótimo, legal. Você pode investir em um filtro ND para a melhor lente que você tem. Perfeito. Por quê? Por que eu falo isso que é extremamente importante e obrigatório você investir em filtro ND? É muito essencial você ter o filtro para você fazer a exposição da melhor forma possível em áreas externas. Por quê? Quando a gente usa aquela famosa regra, que eu já disse isso aqui no canal em outros vídeos, do frame rate, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente vai gravar vídeos em 24 fps, por exemplo, você tem que usar o shutter speed da sua câmera o dobro do frame rate. Então, praticamente, o shutter speed estaria em 48. Então, é sempre essa regra. Quando você tiver, por exemplo, gravando em 60 fps, seu shutter speed tem que estar o dobro, então vai estar em 120 e por aí vai, né? Só vai aumentando. Então, para a gente fazer esse tipo de regra, por exemplo, quando a gente vai gravar no famoso look cinematográfico ali em 24 fps na rua durante o dia, você ia utilizar o shutter speed 48 e 50, né, praticamente. Só que isso ia deixar a sua imagem muito estourada, né, durante o dia. E você ia precisar de o quê? De um filtro ND. Óbvio, né, que você pode fechar a abertura da lente ali, mas às vezes você quer fazer um desfoque bem acentuado no fundo. E aí, como que você ia fazer tendo que fechar ali a abertura da lente, né, para não entrar muita luz e não estourar a imagem ali? Então, nesse quesito, você teria que utilizar um filtro ND. Então é isso, né, pessoal? Trouxe aqui os 5 equipamentos essenciais que não pode faltar aqui na sua mochila de filmmaker, de fotógrafo também, né? Que eu acho extremamente importante você poder investir aqui em 2024. Inclusive, eu quero saber sua opinião. Para você, qual que é um equipamento essencial que não pode faltar na sua mochila de filmmaker e de fotógrafo? Comenta aqui embaixo, é muito importante eu saber isso. Se você é uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual e quer saber mais do estilo de vida como filmmaker, se inscreva aqui no meu canal e ative o sino para você não perder os próximos vídeos, porque aqui tem vídeos toda semana. Deixa o like, porque assim você ajuda demais o alcance aqui do meu canal. Agora vai estar passando mais alguns vídeos na tela para você continuar acompanhando meu conteúdo. Muito obrigado e te vejo na próxima.